Nós somos a ONG Missão Restauração, trabalhamos com meninas com idades entre 7 e 18 anos incompletos. A gente hoje não utiliza mais o termo orfanato, porque na verdade a minoria da demanda que chega nas casas de acolhimento são realmente de órfãos, né? Seja de pai ou de mãe. Então a gente atende meninas que por alguma situação familiar ou na comunidade, de ameaça ou realmente a violação de direitos, elas acabam precisando ser afastadas temporariamente de suas famílias, de sua comunidade, para entrar para o acolhimento institucional, que é um período que a gente vai trabalhar tanto para o desenvolvimento delas, dando encaminhamento educativo, profissionalizante, de vínculo com a comunidade, com a família também. E é um tempo que o trabalho com a família vai ser desenvolvido também para possibilitar a reintegração familiar, né? E aí, não sendo possível, outros encaminhamentos serão dados, como o encaminhamento para adoção, antes disso mesmo, a procura de uma família extensa que possa acolhê-las. E a gente trabalha com o princípio da incompletude institucional. Então, não são todas as atividades que são desenvolvidas dentro da unidade de acolhimento, né? A ideia é que aqui se aproxime o máximo possível de uma casa, de uma família, e elas possam participar de tudo que a comunidade oferece, tanto no acesso à saúde, à educação, curso, lazer, esporte. E falando um pouquinho também sobre a adoção, que é um tema que envolve muitas casas de acolhimento, crianças e adolescentes, quando a equipe percebe que não há mais como retornar para a sua casa, ou não há como aquele adolescente ir para uma família extensa, né, que é aquela família que vai além de pai e mãe, os tios, né, são outros parentes que a gente chama de família extensa. Então, identificando que não há como ir até eles, não tem como esse adolescente, essa criança conviver mais com essa família, então a criança é destituída do poder familiar e é encaminhada para a adoção, né? Então a adoção também é algo que nós acompanhamos junto com a Vara da Infância, e é uma das possibilidades, além da reintegração, é a adoção ou a maioridade, né, quando completa os 18 anos, são as 3 formas de um adolescente sair da instituição. É importante a gente frisar que as casas de acolhimento e as instituições, elas são medidas protetivas, né? O que isso quer dizer? Ela tem uma função de proteger de fato a criança de alguma situação de risco que ela tenha vivido, e também ela é provisória, é algo muito importante a gente pensar, porque não como antigamente, é que as crianças passavam um longo tempo, né, nas casas de acolhimento. Hoje existe um tempo colocado pela legislação, pela lei, pelo ECA, então existe um tempo curto que as crianças devem permanecer nas casas de acolhimento, então ela é de fato provisória, por um momento, né, de passagem na vida daquela criança, daquele adolescente. Então, se a gente pensar como é que hoje uma criança ou um adolescente vem parar de fato na casa de acolhimento, como é que ela recebe essa proteção judicial, então como é que funciona hoje esse fluxo, né? Então, o Conselho Tutelar, através de uma denúncia, ou através do seu acompanhamento, identifica essa situação de risco, encaminha essa criança para a casa diagnóstica, que é uma casa do município. Esse adolescente, essa criança, permanece lá por alguns dias, no máximo 15 dias. Então, lá a primeira equipe vai fazer esse levantamento, né, se há uma possibilidade de voltar para casa ou não. Então, se for identificado que deve ter um acompanhamento mais longo, né, para se verificar algumas situações, essa criança é encaminhada para uma casa de acolhimento, seja casa lá, seja uma ONG, ou seja casas e instituições pelo município. E aí esse encaminhamento, esse acolhimento, ele hoje só acontece por ordem judicial. Então, o fluxo que uma criança vem para um acolhimento é dessa forma. E quem compõe as casas de acolhimento, né? Qual é a equipe? A equipe é formada por um assistente social, no caso da Missão Restauração, atualmente sou eu, Luciana, por uma psicóloga, que é Noêmia, por educadores, hoje Nilcilene, né, conhecida como Nil, e por Djalmi, que hoje é o coordenador no caso da Missão Restauração. Então, falando em linhas gerais, é uma equipe técnica, assistente social e psicólogo, e a sua coordenação. Então, essa é a equipe que compõe hoje uma casa de acolhimento. Eu sou fundador da Casa Missão Restauração.
Já fazem 24 anos que eu renunciei à minha vida totalmente para me dedicar só a crianças e adolescentes que vivem em situação de risco e de abandono. E tudo surgiu quando certo dia eu estava aí me dirigindo ao meu local de trabalho e eu encontrei um garoto e ele veio ao meu encontro me pedindo dinheiro, dizendo que queria comprar comida. Mas eu sabia que ele não ia comprar comida com o dinheiro que eu desse, então eu chamei ele para lanchar comigo. E ele foi, e quando nós chegamos ali naquela lanchonete, eu comecei a perguntar a ele pela sua mãe, pelo seu pai, porque ele estava na rua, se ele estudava ou não, e ele começou a contar a história dele para mim. A história dessa criança era muito triste, é tanto assim que a história dele me comoveu de uma maneira tal, que foi o que fez eu renunciar totalmente à minha vida, sair do meu emprego, para me dedicar a tirar crianças de rua. E todas as vezes quando eu passava por aquele local que eu ia trabalhar, e eu lembrava desse menino, lembrava dessa história. E me inquietou muito. Isso passou alguns dias e eu tentando assim fazer com que esquecesse aquilo que passou, mas eu não conseguia. A história daquele menino me comoveu muito. Foi quando eu resolvi chegar para o gerente da agência que eu trabalhava no banco e pedir minhas contas. Foi que resolvi largar tudo e começar a ir para as ruas, fazer os contatos com os meninos, né? E comecei a fazer amizade com alguns meninos que estavam na rua. E quando, certo dia, nós fomos até a rodoviária, que é o local onde se concentrava mais, naquela época era lá na rodoviária, na lagoa, né? E naquele tempo não era como hoje, naquele tempo o pessoal chamava muito de trombadinha, cheira-cola, né? E a gente começou a trabalhar com esses meninos. E nós conseguimos uma sala na rodoviária, que era da Pastoral do Menor, que foi cedido para a gente. Então assim, ali foi aumentando o número de crianças e a gente conseguiu tirar eles da rua. Nós conseguimos uma casa e nós levamos eles todos para uma casa. E daí começou o trabalho de recuperação com os meninos de rua. E era um trabalho misto. Foi quando certo dia eu tive que viajar para fazer um curso lá em Belém do Pará. E quando eu voltei para a instituição, as meninas que a gente tinha trabalhado antes não estavam mais na instituição. E aí quando eu soube disso, e eu fiquei muito inquieto, e foi por causa de uma decisão da liderança que achou por melhor, porque as meninas são ficar adolescentes, eles estavam com receio que acontecesse alguma coisa, de algum adolescente engravidar ali dentro e tudo. Então, mas mesmo assim, não deveria ter sido dessa forma o retorno delas para a casa delas, porque não havia nenhuma possibilidade de elas se retornar. E quando elas souberam que eu tinha chegado de viagem, elas começaram a ligar para mim: tio, arruma um lugar para mim ficar, porque minha mãe está mandando eu ganhar dinheiro. Aí começou a dizer por quê, né, que era para se prostituir, não sei o quê. E daí foi que eu fiquei assim muito quieto mesmo com a situação daquelas meninas que a gente já tinha tirado das ruas. Foi quando eu resolvi sair dessa instituição, que é o Shalom, que é a Casa Shalom, que ainda hoje funciona lá no Bessa. E eu saí para abrir uma casa que atendesse só as meninas. E foi por causa dessas meninas que nós abrimos esta casa, que é a Missão Restauração. E já fazem 17 anos que nós estamos trabalhando com essas crianças e essas adolescentes. Assim, é uma coisa que era praticamente impossível, que se tornou realidade. Então tudo isso vale a pena, é um trabalho que é feito com muito sacrifício, de muita renúncia. Eu e minha esposa, nós moramos com ela, é tempo integral, sábado, domingo e feriado, noite e dia, a gente está com ela junto, porque nós vivemos como família, né? E essas meninas, nós temos elas assim, como se fossem nossas filhas mesmo. O cuidado que nós temos nela é como se fossem nossas filhas. E o que nós fazemos por amor, porque nós queremos ajudar. Nós não somos remunerados, não temos carteira assinada, não recebemos verba de governo, de ninguém. Nós somos voluntariamente, fazemos esse coração para ajudar essas crianças e adolescentes. Bom, chegou minha vez. Eu sou Nil, educadora, coordenadora, mãe, tia Nil, 1001 utilidades. E assim, pra gente, quando elas chegam,
logo que chega tem uma certa dificuldade por conta de entrosamento com as outras, né, que já estão acolhidas na casa, também de aceitar autoridades, né, sobre a vida delas, que muitas não têm isso ou não tiveram, né, essa oportunidade. Então há um pouco de... é como se fosse uma resistência logo que chegam, né? Elas passam para a gente um pouco de resistência, assim, em relação a ter disciplina. A palavra correta seria essa mesmo, a disciplina delas terem de manter a sua vida organizada, os seus estudos, o horário da sua alimentação, horário de lazer, horário de estudar, quer dizer, tudo isso elas precisam de serem conduzidas logo quando chegam, porque infelizmente algumas chegam de maneira muito assim, fora da realidade que realmente é a vida. E quando a gente se impõe a isso, a gente começa a colocar as regras, começa a mostrar as condições que a casa tem, o que pode fazer por elas, o que elas têm como não só de direito, mas também de dever, às vezes há um pouco de assim, dificuldade nisso, mas nada que a gente, graças a Deus, não conseguimos vencer, pelo menos, graças a Deus, até hoje, há resistência, algumas resistem mesmo, muito, mas depois sempre elas percebem no final o que é o melhor para elas. Mesmo que não seja no momento que estão aqui, nem que seja depois que foi embora, mas um dia retorna e diz, foi bom aquele tempo, foi para isso que eu passei, porque Deus queria fazer na minha vida, tratar na minha vida através do que a senhora passou para mim. Então, isso assim é uma coisa muito dinâmica e ao mesmo tempo muito desafiadora para nós. E quanto assim a parte delas se sentirem família, a gente procura o máximo, porque no caso é meu esposo e meus 2 filhos, né? Nós moramos na casa 24 horas com elas de domingo a domingo, então a gente procura fazer o máximo que elas se sintam em família. De que maneira? Estamos sempre nas refeições juntos, nos serviços domésticos estamos juntos, na aula de reforço estamos juntos. Quer dizer, de toda forma, nós estamos sempre procurando estar perto, pelo menos como uma família deveria ser, né? Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a casa e ter visto, né, a nossa mesa como é bem pequenininha para caber todas, né? E assim, e tem sido uma bênção trabalhar com essas meninas, tem sido bênção, tem sido muito gratificante, porque são mais de 20 anos que nós trabalhamos com esse trabalho, eu e meu esposo. E para muitas pessoas, esse tipo de trabalho é uma loucura. Muitos dizem que eu não tenho coragem de fazer. Eu vejo isso como uma missão, eu não vejo como um trabalho. Então, hoje a casa, principalmente a Missão Restauração, recebe muito apoio, né, de voluntários, de outras instituições. Então, hoje nós temos o programa de apadrinhamento afetivo, que é um parceiro nosso, que é a Fundação Cidade Viva, já há 6 anos. Então, é um projeto que vem se desenvolvendo ao longo desse tempo, que é um projeto de relacionamento com as crianças, onde as crianças e os adolescentes, eles começam a desenvolver vínculo com pessoas que promovem uma convivência familiar e comunitária fora da instituição. Então, desenvolve afeto, leva para passear, leva para a igreja, enfim, tem essa vida junto com o adolescente, com a criança. Nós também temos o projetos de reforço escolar, nós temos cursos de informática, então tudo isso através do esforço voluntário, né, que é uma mão de obra que nós apreciamos, né, pelo cuidado, pelo zelo, pela disponibilidade de estar, né, nas casas, doando o seu tempo, investindo, doando o seu amor. Então, são muito bem-vindos. Então, hoje o apadrinhamento afetivo, o projeto de alfabetização, todos esses são programas voluntários que nós temos hoje na casa. Então, um outro projeto também voluntário na casa é o projeto Caminhar, que é um projeto que também já existe há 5 anos, né, que dá um suporte aos adolescentes das instituições. E o foco dele é trabalhar nessa perspectiva de profissionalização, de encaminhamento para o mercado de trabalho, para o primeiro emprego, para o adolescente aprendiz. Então, ele prepara para o mercado, mas também ensina para a vida, né, valores para a vida.
Então, quinzenalmente, há um encontro com todos os adolescentes das instituições de João Pessoa e através também do voluntariado, através de palestras e visitas às empresas, foram no Exército. Então, eles têm essa articulação externa também para proporcionar aos adolescentes a conhecerem profissões, a se identificarem, né, e a buscarem alvos e objetivos para a vida deles. Então, através desse trabalho já conseguimos encaminhar alguns adolescentes, né, através da seleção para jovem aprendiz, adolescente aprendiz. Então, esse também é uma das parcerias que a instituição hoje tem na casa. Que é importante para atender a demanda que existe de adolescentes que não encontram possibilidade da reintegração familiar, tampouco da adoção, porque já se trata de uma adoção tardia, então é muito mais difícil encontrar pessoas disponíveis para esse tipo de adoção. Muitas vezes nem faz mais parte do projeto pessoal de vida delas, né, de serem adotadas quando adolescentes. Então, a gente precisa ter um trabalho que o Caminhar nos ajuda muito, que é a preparação para a autonomia delas, para que quando elas atinjam a maioridade e formalmente não possam mais permanecer na casa, elas tenham condições para assumir os rumos da própria vida, né? Que é uma possibilidade que elas saiam da casa com o encaminhamento certo de um emprego, uma colocação, né, no mercado de trabalho, que elas tenham concluído e deem continuidade aos estudos, com novas perspectivas aí de fazer um curso de qualificação profissional ou uma universidade, como nós já tivemos casos, né, de meninas que saíram até depois da maioridade e que hoje estão concluindo já uma graduação, Perspectiva de mestrado. Exato. Então, é um ponto que a gente, enquanto casa, a gente não pode se furtar de trabalhar, independente do encaminhamento, se ela vai voltar para a família, se ela vai ser adotada, como a gente trabalha com uma incerteza muito grande do que vai acontecer na vida de cada uma. Então, paralelo a todo o acompanhamento em família, a gente precisa trabalhar a questão da emancipação dessas meninas, né? Que elas saiam com um projeto de vida traçado, trazendo um pouquinho dessa inserção, né, dos voluntários na casa de acolhimento. A gente tem um projeto que é do Instituto Fazendo História, se chama Projeto Fazendo Minha História, que é um projeto onde o voluntário ele firma um compromisso com algum acolhido, né, alguma menina da casa, de fazer o acompanhamento durante o período de 1 ano, podendo ser prolongado, onde, por meio de encontros semanais, vai se trabalhar com a mediação de leitura, com todo um acervo, uma literatura infanto-juvenil muito rica que a gente tem, e vai principalmente construir o álbum com a história de vida dessas meninas. Então, é uma oportunidade que a gente tem para trazer um atendimento, um olhar, um cuidado individualizado para cada uma delas, e onde a gente pode tratar com elas de aspectos de suas histórias pessoais, desde o passado, trazendo temas importantes do presente delas e também perspectivas, sonhos, medos em relação ao futuro. Então, é um projeto muito rico, onde a gente pode estimular com que essas meninas elas possam se apropriar da própria história, com as coisas ruins e boas que suas histórias têm, né? Com as coisas difíceis, também as experiências ricas que ela tem. E que o tempo no acolhimento não seja um tempo marcado por tantas perdas, tanto rompimento de vínculos, mas que elas possam resgatando as experiências de crescimento pessoal que elas têm. E é um álbum onde elas são a protagonista, né? O álbum da história delas, onde elas que vão narrar as histórias, as experiências, os sentimentos, os sonhos. E elas levam esse álbum quando elas saem da casa, que é um álbum realmente para registrar a história de vidas, que elas podem até dar continuidade quando sair da casa. Eu moro aqui desde os 10 anos de idade. No começo foi bem difícil, porque eu chorei muito, né? Eu não me acostumava, mas depois eu fui me adaptando, fui conhecendo as meninas, fui gostando de morar aqui. Mas no começo foi bem difícil. Mas tinha um Mickey e tem a Nil me acolheram muito bem. Foi bem legal, assim. Eu gostei demais deles. É como se fosse um pai pra mim. Eu amo eles demais. São tudo pra mim na minha vida. Eu acho essa instituição muito importante.
porque tem crianças de hoje, né, que estão sendo violentadas, estão sendo maltratadas pelos pais, estão passando necessidade. E esse abrigo é muito importante para essas crianças ter um apoio. E saber que elas não estão no mundo sozinhas, tem alguém para ajudar elas. Eu acho muito importante. Eu gosto muito daqui. Tipo, nós temos lazer, atividade assim, nós estudamos. Como uma vida normal, aqui não é uma prisão, é uma vida normal. Nós temos como fossem as pessoas normais, nós brincamos, nós saímos, vai pra praia, sai pra todos os lugares, né? A gente quiser, né? Se vocês deixarem. Eu moro aqui na missão faz uns 7 meses, eu acho. E eu amo esse lugar, é maravilhoso. E aqui pra mim não falta nada, eu tenho tudo, eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho tudo de bom. E eu gosto muito de tia Nil e tio Mica, pra mim eles são como meus pais. Eu acho assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eles foram 2 anjos que Deus botou na minha vida, sabe? E eu sou muito grata a eles por isso. E eu estudo no José Medeiros, eu faço o 7º ano. Eu repeti, mas não vou desistir, vou continuar estudando. E eu tenho 15 anos. E pra mim, sobre esse lugar, eu acho que é maravilhoso, é tudo de bom. E independente de tudo isso, eu acho que a melhor maneira de a gente retribuir a eles é mostrar pra eles que a gente vai ter um futuro melhor lá na frente. E que independente, porque assim, a minha família, elas assim, eles me julgam muito, porque diz que eu vou dar porque não presta, isso, aquilo, mas eu vou mostrar pra eles que eu vou ser diferente, que eu vou mostrar o contrário. Então eu acho assim que o amor que eu tenho por eles é enorme, eu gosto muito deles, de verdade mesmo. Bom, é uma história muito longa, mas eu saí da casa da minha avó com 9 anos de idade e dos 9 aos 10 eu fiquei na casa de uma família que cuidou de mim por 1 ano e depois eu fui para a Missão Restauração. Eu fui abusada pelo meu tio com 8 anos. Eu era violentada também pela minha avó, que não gostava de mim. E lá não, lá eu tinha todo amor e carinho deles, né? E respeito. Eles me respeitavam e eu tinha as meninas lá na casa, que eu me dava bem, estudava, tinha alimentação. Eu conheci eles no momento, eu não queria sair de lá de onde eu estava, mas eu saí e eu conheci outras meninas lá na casa e foi muito bom, assim, eles me deram todo o apoio, me trataram como uma família mesmo, porque lá eles é como um pai e mãe, então assim, era uma coisa que eu sentia falta, porque eu não tive.
procuramos mostrar o que é ser amada, o que é ser ouvida, o que é ser querida, ser tratada bem, ser cuidada. E ter o cuidado, né, o amor mesmo, de que a gente está lidando com vidas, com pessoas que têm histórias, têm medos, têm expectativas, têm sonhos frustrados e sonhos ainda para serem construídos. Com elas, para mim é uma grande alegria, traz muita mesmo realização assim pessoal, porque a gente vê que graças a Deus mais uma vida a ser alcançada, a ser reestruturada, a poder voltar para a sociedade com dignidade. Isso para a gente traz grande satisfação. Não tem preço. Não tem preço. Também se eu posso fazer alguma coisa para fazer diferente, eu vou fazer diferença. Porque elas também não têm culpa de estarem na situação que elas estão. Então, se elas estão assim, nós como sociedade civil, nós também somos um pouco responsáveis por isso. E nós devemos também fazer alguma coisa por isso.